Eu era um jovem repórter na época e participei dessa entrevista com o Chico Xavier, que era um pinga-fogo. Eu posso dizer que essa talvez tenha sido a minha entrevista de televisão que mais repercutiu em toda a minha carreira. Eu nunca fiz uma entrevista num programa de televisão, e olha que eu participei do Pinga-Fogo durante anos aqui, participei também do Record de Notícias, na Record, que era um programa do mesmo gênero, né? Tive uma carreira grande na televisão, no rádio e posteriormente em seguida nos jornais, né? Trabalhei em vários jornais, e nunca tive uma entrevista que tivesse a repercussão que teve a entrevista com o Chico Xavier. Foi a minha participação no Pinga-Fogo foi interessante, porque eu não era da equipe. Aliás, não havia nenhuma mulher na equipe. Mas como era um pinga-fogo especial e o pessoal reconhecia que ia ser um programa de grande repercussão, resolveram colocar uma mulher. O Herculano Pires, que deve ter me indicado, porque eu havia feito uma série de reportagens sobre religiões. Tinha participado, na época da ditadura, a gente não tinha tanto campo de trabalho e ficava inventando moda, vamos dizer assim. E essas religiões diferentes, budismo, espiritualismo, as religiões espiritualistas, hinduísmo e Testemunha de Jeová e Umbanda, eu andei convivendo com todas elas. E o Herculano Pires foi meu anfitrião em algumas sessões espíritas, inclusive de levitação, não só de incorporação, mas de movimentação de corpos. Eu acho que foi ele que me indicou, porque eles queriam pôr uma mulher. E uma mulher que não fosse totalmente leiga em assuntos de religião, embora não fosse espírita, mas que tivesse algum conhecimento. Inclusive, era impossível a um jornalista não saber quem era Chico Xavier, não reconhecer a importância do Chico Xavier. Mas eu tinha um hábito, quando fazia qualquer tipo de entrevista, que era limpar a minha cabeça. Não sou contra, não sou a favor, não vou com espírito pré-concebido. Não tenho nada de preparado, vamos dizer, ou para exaltar ou para criticar. Eu faço parte daquele grupo de antigos funcionários dos diários e emissoras associados que, quando a empresa quebrou, faliu, a gente tentou, inclusive, encontrar arquivo de jornais, de fotos, alguma coisa da área de televisão, e foi em vão essa pesquisa. Também não tive condição de fazer uma pesquisa muito ampla, porque a gente tinha que continuar ganhando a vida, né? Mas era uma coisa tão preciosa, porque o Pinga-Fogo, na verdade, e aí eu me permito falar um pouquinho sobre os diários associados, né? Eu acho que o que foi feito, por exemplo, com o Chico Xavier, só poderia ter sido feito nos diários associados. Nem hoje, nas grandes e poderosas redes de televisão que temos, à altura do que se faz no primeiro mundo, né? Não há esse espaço, não há essa disponibilidade de tempo para se fazer alguma coisa como aquela que era feita na Tupi. E basicamente, no meu modo de entender, não é apenas porque a Tupi tivesse 30 e poucos anos atrás em relação ao timing da televisão de hoje. É que a Tupi era basicamente uma televisão feita com paixão. Então talvez seja a grande entrevista que eu participei, juntamente com outros colegas, com o Durval Monteiro, com o Saulo Gomes, né? E Ellen, né? Que era uma jornalista dos diários associados na época também, né? E esse grupo, não posso me esquecer da emoção que nós tivemos no final desse programa, porque eu, que não era espírita, entendeu? Fui participar com um espírito de curiosidade, porque já conhecia o Chico, acompanhava o trabalho do Chico, tudo isso. E fui surpreendido com o resultado dessa entrevista. Para você ter uma ideia, naquele tempo não existia ainda transmissão direta para o Brasil.
As transmissões eram regionais, as estações trabalhavam regionalmente, as estações de São Paulo, do Rio. Então, mas havia já o videotape. Esse videotape, eu tenho a impressão que correu o Brasil durante 3 anos, sendo exibido em cada município brasileiro e tudo mais. Eu cheguei a receber cartas na época de municípios do interior do Amazonas, do interior do Pará, dos lugares mais longínquos do Brasil, né, mostrando a repercussão, o que revela a repercussão da entrevista com o Chico Xavier, o pinga-fogo do Chico Xavier. Me lembro do Almir Guimarães, que era o coordenador da matéria, e me lembro da dificuldade que foi, porque não foi fácil, o Chico não dava a entrevista, o Chico não, foi muito difícil conseguir obter a entrevista com o Chico. Tinha a impressão que foi uns 6 meses de combate da direção do pinga-fogo para obter o acordo do Chico. Ele teve se deslocado de Uberaba, né? E veio para São Paulo para participar desse programa. Mas foi realmente a grande entrevista em termos de repercussão que eu participei em toda a minha carreira. Quando eu vi o Chico Xavier entrar no palco, eu pensei, há uma figurinha que não era um homem bonito, nem exuberante, nem transcendia a força que ele realmente tem. Ele era uma figura um pouco apagada. E eu tive a impressão de que eu ia fazer uma entrevista mais chinfrim, mais pífia. E quando ele começou a falar, foi um impacto tremendo. Eu tive uma emoção enorme de ver uma pessoa que aparentemente não seduzia assim, espiritualmente seduzir completamente. Não só a mim, mas aos outros participantes também, ele levou a mesma situação. Eu percebi, tinha pessoas ali que foram para fazer o espírito de porco, o advogado do diabo, e não conseguiram. Não conseguiram, engasgavam na hora de fazer perguntas indiscretas, perguntas críticas, na hora de pôr o Chico Xavier em má situação. Porque ele era absolutamente autêntico, honesto, puro, e de uma espiritualidade que não se podia, de jeito nenhum, pôr em dúvida. Por considerar um desafio, em 68 e 71, trazer o Chico Xavier, o médium, para a televisão, para programas ao vivo. Não eram programas gravados, muito menos editados, eram programas ao vivo. Como repórter, tinha ideia que haveria uma boa repercussão pelo ineditismo da coisa, pela importância do Chico para o mundo espírita, com alguma repercussão no mundo não espírita, mas muito, muito longe de mim pensar que pudesse se traduzir primeiro na audiência, depois na natural e honesta repercussão, o trabalho feito com Chico Xavier num e no outro programa. Nos bancos, nos bares, nas praças, porta de cinema, tínhamos notícias de operários que chegavam na sua fábrica e comentavam, enfim, houve uma estrondosa repercussão, já usei essa expressão, porque pessoas leigas que não tinham a menor ideia do que era espiritismo, não tinham a menor ideia quem era o Chico Xavier, estavam no dia seguinte atônitos. Quer dizer, as pessoas que me viam em algum lugar, que me reconheciam, vinham perguntar por mim quem era aquele fenômeno, a expressão de alguns, quem era aquele homem, enfim. Eu realmente esperava uma boa repercussão, não uma grandiosa repercussão como essa que teve em todas as camadas, no meio civil, no meio militar, nos próprios líderes do governo, linha dura, no caso, da época do regime militar, entre a classe estudantil, jovens universitários, professores da USP, da Unicamp, da própria PUC, enfim, entidades que me recordo, assim, depois de tantos anos, que ou por correspondência ou por telefone ou em contato pessoal comigo, com os meus colegas e com diretores dos diários associados, se manifestavam
os cumprimentos, a repercussão, as manchetes que os diários associados abriram para falar da repercussão do programa foram fantásticas e estão até hoje registradas na imprensa brasileira. Traduzindo o que eu penso, eu esperava uma boa repercussão, não uma grande repercussão, fantástica e inédita como houve as entrevistas com Chico Xavier, por mim levadas ao ar em 68, e o Pinga Fogo de 71, primeiro e o segundo. Porque, enfim, era um tema polêmico, essa coisa toda. Eu já, desde que fui convidado para participar do programa, já sabia da intenção de se fazer um programa sério e que abordasse em profundidade todo esse universo que na verdade não era muito bem entendido. Eu acho que o Pinga Fogo prestou esse serviço na medida em que posicionou o espiritismo de uma forma mais clara para todos os brasileiros, né? Eu posso dar um depoimento, inclusive, da repercussão que ocorreu em mim a partir de um determinado momento. Quer dizer, eu, como disse há pouco, eu me preparei para o programa como um jornalista se prepara para uma grande entrevista, seja ela com quem for, né? Enfim, tentei conhecer um pouco da doutrina espírita, um pouco da vida do Chico, né? E levantar mesmo questões com pessoas que contestavam as ideias do Chico para estabelecer um contraponto no ar, para não ficar um programa jornalisticamente monótono, onde você tivesse uma única posição. E foi assim que eu fui para o Sumaré, né, velha e saudosa sede da Rede Tupi de televisão. Nós chegávamos tarde para gravar, estávamos acostumados a conviver ali com poucas pessoas, porque a emissora já estava no final do expediente, né? O Pinga Fogo era um programa que praticamente fechava a programação da emissora. Então você tinha lá os técnicos, os maquiadores, enfim, as pessoas que iam trabalhar especificamente no programa. Não havia um grande contingente de pessoas que estivessem presentes na sede da Tupi naquela altura do campeonato, naquele horário. E eu me lembro que quando estava chegando nas cercanias ali do Sumaré, eu já sofri um grande impacto, porque existia um número absurdo de pessoas na rua, né? Eram milhares, seguramente milhares de pessoas esperando e que sabiam que não iam conseguir entrar no auditório, porque o auditório não comportaria tanta gente, né? A emissora teve o cuidado de colocar alguns aparelhos de televisão fora, e as pessoas estavam ali posicionadas esperando a chegada do Chico. O Chico não tinha chegado ainda, né? E aquilo para mim foi o que mais chamava a atenção, quer dizer, apesar de um número enorme de pessoas, um silêncio rigoroso, um silêncio respeitoso, sabe? Não havia balbúrdia, não havia empurra-empurra, quer dizer, eram cidadãos comuns que ali estavam imbuídos de alguma coisa mais ampla do que a simples curiosidade de ver uma estrela de televisão ou qualquer coisa parecida, né? E a minha convivência com o Chico foi durante 31 anos. Algumas grandes viagens do Chico, alguns movimentos importantes, ele recebendo o título de cidadão em algumas regiões do país, em algumas cidades, enfim. Eu acompanhei o Chico muito intimamente. Chegou um momento que não era o repórter nem o grande médio Chico Xavier, eram dois grandes amigos com as suas confidências. Eu também confidenciei ao Chico, entreguei ao Chico alguns problemas meus particulares, coisas da minha vida, e ele, então, houve uma confidência de amigos. Eu saí emocionado, como saíram todos os entrevistadores, inclusive, entre os entrevistadores, também não citei ainda o Freitas Nobre, que sempre foi um dirigente espírita, inclusive, não é? E o próprio Almir Guimarães, que era um homem que não tinha também nenhuma relação direta com o espiritismo, né? Ali, alguns que participaram daquela entrevista, no meu caso, por exemplo, talvez foi até uma honra ter participado daquele programa, porque eu era um jovem repórter que talvez não tivesse preparado para uma entrevista tão importante. E não, por mais que eu tivesse me preparado para a entrevista, eu ainda não tinha um preparo suficiente para participar de uma entrevista com um filósofo e com um dirigente espírita tão importante como Chico Xavier. Não? Então, a minha presença ali foi, no final do programa, foi até de agradecimento ao Almir Guimarães, que era mais ou menos quem coordenava aquele programa, não é? De poder ter participado dessa entrevista, que marcou muito a minha vida profissional,
E a tal ponto que eu considero hoje como a principal entrevista da minha carreira profissional na televisão. Pelo menos em termos de repercussão e de impacto criado pela entrevista e pela presença desse homem sereno, desse homem tranquilo, desse homem voltado para a área social, não é? E espiritual também, claro, principalmente espiritual, mas também não se esquecer nunca da área social, que a obra dele já se desenvolvia enquanto ele vivia. Então, o programa começou com alguma crítica, alguém querendo ser advogado do diabo, e acabou com todo mundo amando o Chico Xavier de paixão. E eu, que tinha ido com o espírito mais aberto, menos prevenida, querendo mesmo saber fazer. O jornalista é a pessoa que não existe, o repórter. Ele leva o fato ao leitor sem a sua participação na história. Mas não deu. Não deu. Acabei também fazendo perguntas que lhe propiciavam a propaganda da sua doutrina, porque ele assim levava a gente. Ele levava as pessoas a uma dimensão um pouco diferente, eu acho. Levava a gente a exaltá-los sem a gente querer exaltar. Mas as perguntas eram todas favoráveis. De início, não tanto, mas depois as perguntas eram para que ele fizesse propaganda da sua doutrina, da sua atuação, dos seus trabalhos. Ninguém mais punha em dúvida a mediunidade, ninguém punha em dúvida a psicografia, porque, inclusive, o trabalho social do Chico era muito grande. O trabalho social, o amor dele ao próximo, era uma coisa que ficava evidente. Como se fosse mal comparando, é claro, mas o Cristo diante dos seus julgadores. Uma situação que não levava, nós não éramos julgadores, nós queríamos apenas extrair coisas dele, mas não só favoráveis, mas que ele também caísse em alguma contradição. Mas era impossível, porque o Chico Xavier era uma pessoa total, uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de uma espiritualidade que transcendia, uma pessoa de uma honestidade total, de uma sinceridade, inclusive para coisas que não eram tão favoráveis à religião. Eu lhe fiz uma pergunta, por exemplo, se o espírito nasce sempre homem ou se nasce uma vez homem, outra vez mulher, como ele tinha dito que em matéria de classe social, em matéria de parentesco, em matéria de outras coisas, os espíritos variavam muito. Eu lhe perguntei se o espírito masculino podia nascer homem, mulher, e ele deu uma resposta interessante. Quer dizer, não é aquela pergunta que mais enaltecesse a religião. Dizer, não, pode nascer homem, mulher. Mas, olha, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida no jornalismo. Acho que, tirando a morte do Che Guevara, foi o que mais me marcou em tudo que eu fiz, muitos anos de trabalho jornalístico. E algo assim muito, muito especial e muito emocionante. O que aconteceu comigo e com meus colegas durante aquelas horas de entrevista. A mudança que se operou na nossa personalidade, na nossa visão de religião, na nossa visão de mundo, não só na nossa visão de Chico Xavier. Ele mudou alguma coisa em todos nós.